Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo. E no Passando a Limpo, deste 29 de agosto, coincidentemente, dia do meu aniversário, deixar claro que eu estou fazendo 64 anos. Se eu pensar que eu tomei 3 cervejas por cada ano, já dá umas 180 cervejas, que é uma coisa absurda. Então, deixa para lá. Grande abraço. No Passando a Limpo hoje, nós vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, rodada importante. Nós tivemos jogos super importantes, interessantes, que começaram no sábado, né? Tudo no futebol brasileiro começa no sábado, às vezes na sexta-feira. 24ª rodada. Todo mundo esperando o Fluminense ganhar do Palmeiras. Nós vamos falar sobre isso. Uma rodada com poucos gols, né? Uma rodada que não causou impacto. Vamos dar uma passada na Série B também, que eu quero fazer uma pergunta para o meu parceiro que está na parada, mas eu vou fazer na hora certa. Comigo, como sempre, Thiago Cotrim, meu parceiro de todos os dias, todas as horas. Tudo bem, Thiago? Fomos bem na Feira do Livro, cara. Você viu lá, né? Demos medo nos caras. Grande abraço. Opa, Juninho, bom dia. Um feliz aniversário para você. Como você disse, o destaque, na minha opinião, é a quantidade baixa de gols, né, na Série A. Claro, a gente ainda tem 2 jogos. Não me surpreenderia uma vitória larga do Inter, um jogo com alguns gols entre Corinthians e Bragantino. Então, pode subir um pouco a média da rodada. Temos Série B para falar também, tem acessos para a Série C, então um programa recheado aí de bastante coisa para a gente comentar, Juninho. São muitos assuntos, Série A, Série B, Série D. Série D já teve acesso inclusive de clubes paulistas. Eu tinha 4 jogos, eu acertei 3, errei 1. Mais uma vez nós estamos contando nesta segunda-feira com o trabalho das artes que fazemos aqui do Vinícius Falquete, que é muito importante. O computador dele é a manivela. O que nós podemos fazer, Thiago? Computador a manivela, é isso aí. Está sofrendo para fazer as coisas. Muito obrigado ao Vinícius. Gente, então é isso. Segunda-feira, 29 de agosto, eu estou fazendo 64 anos. Vladimir, que é lateral esquerdo do Corinthians, do seu Corinthians, também é aniversário hoje. Acho que ele está fazendo 67 anos. E Michael Jackson, que é o principal aniversariante do dia, o regime dele deu certo, fique sabendo. Bom, então vamos. Olha aqui, de cara nós temos a arte dos jogos. Foram 8 jogos, o Thiago lembrou bem. Faltam 2 jogos ainda, talvez por isso não tenhamos tido muitos gols. Mas foram pouquíssimos gols, né, em 8 jogos. Nossa Senhora, não tivemos aí, ó, 4, 8, vixe, muita coisa. Tudo começou no sábado. No sábado, tivemos um clássico que custou a cabeça. Você está sabendo que custou a cabeça de alguém lá, Thiago? O que você me conta desse Goiás e o time do Atlético, Atlético Goianiense, desculpa, que tem aquele jogador que você gosta lá. Aquele jogador que você gosta também, você começou a falar dele, não virou mais nada. É melhor você não falar para mim os números da loteria que eu não jogo. Como foi? Foi um clássico onde a gente esperava bastante equilíbrio, né? Diferentemente da Copa do Brasil, onde o Atlético venceu o Goiás lá por 3-0, lá na Serrinha, né? É outro campeonato. Era importantíssimo para o Goiás vencer, né? O Goiás que ainda oscila um pouco na classificação, ele consegue dar uma escapada, aí ele volta, ele fica nesse vai e vem. O Atlético numa situação muito complicada dentro do Campeonato Brasileiro, né? Teve a eliminação na Copa do Brasil. E aí tem a Sul-Americana agora nesse meio de semana contra o São Paulo. Então vai ficando cada vez mais apertado o calendário do Atlético, né? Não tem só o Brasileirão para pensar, mas eu particularmente vejo como mais importante para o Atlético se manter na primeira divisão do que chegar a uma eventual final de Sul-Americana, por exemplo, porque você ser campeão da Sul-Americana, mas ser rebaixado, você perde todo o planejamento da outra temporada. Para o Goiás, muito importante essa vitória. Teve gol anulado também, o Goiás teve volume de jogo, o Goiás aciona muito o Pedro Raul, né, que a gente sempre fala, dificilmente ele vai ficar no ano que vem, porque vai ter muita gente de olho nele, vai ter gente querendo trazer ele. Então é importantíssima a vitória do Goiás, é importante você vencer o clássico sempre, dar outro ânimo para o time, né, para o restante da temporada, nessa reta final, então
muito importante. Então, o Goiás tem uma vitória que eu diria crucial para essa sequência. O Atlético, acho que liga o alerta mais do que nunca, porque do mesmo jeito que vencer um clássico dá um ânimo, perder o clássico dá um grande desânimo, Júnior. E já tem treinador novo, sabe quem que é? Eu tinha visto do Eduardo Batista, né? Exatamente. Eu vi ontem à noite, ainda não confirmei pela manhã, mas deve estar chegando lá hoje. O jogo contra o São Paulo é na quinta, né, Thiago? É na quinta. Isso, então vai ter uns dias para ele trabalhar. O Eduardo Batista, coincidentemente, não está no ano, não tá no ano dos melhores. E eu não sei o que o pessoal do Atlético Goianiense pensou nessa troca aí repentina, muito rápida, em função do momento que vive. Esse jogo que nós falamos, que você comentou, sem dúvida, é uma necessidade de satisfação para a torcida ou para o dirigente, Thiago. Uma coisa que eu aprendi no futebol, o gestor máximo do Atlético Goianiense não aguenta pressão, vai mandar o Jorginho embora, o treinador que está dando sequência no que o Goiás imagina, claro, está vivendo um momento difícil no Campeonato Brasileiro, que tem 10 times grandes, você joga 20 partidas contra time enorme, você vai ganhar desses times aí? Peraí, pô, não é assim, né, Thiago? Futebol é caixinha de surpresa até a página 2. Na página 2 você vai jogar contra o Corinthians, vai ganhar do Corinthians? Peraí, calma, tenha paciência. De toda forma, esse jogo que o Thiago comentou muito bem, como sempre, Goiás 2, Atlético Goianiense 1, foi no sábado, 16h30, lá na Serrinha. Jair Ventura, o treinador do Goiás, Jorginho, o último jogo que trabalhou no Atlético Goianiense. O jogo arbitrado por Marcelo de Lima Henrique. Rainer, lateral direito do Atlético Goianiense, foi expulso aos 11 do segundo. E o Caio foi expulso, Caio do Goiás foi expulso também. O Goiás fez 1-0 com Caetano. O zagueiro. Rapaz, o zagueiro fez gol. Marquinhos Gabriel participando, fez o segundo gol, olha só. O Marquinhos Gabriel estava em que time mesmo, Thiago? Não vou saber te dizer de que time que ele veio, né? Mas o Marquinhos Gabriel tem passagem por Santos, Corinthians, então é um cara que já teve um nível muito alto, é bacana ver ele participando. Se eu não me engano, ele deu assistência para o primeiro gol também, além de ter feito o segundo. Uma boa participação dele no jogo. Eu acho que ele estava no Avaí. E o gol do Atlético Goianiense foi Charlon, aos 38 do segundo, dando aí uns minutos para buscar o empate que não aconteceu. Outro jogo de linha baixa que aconteceu no sábado, Thiago, lá no Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba ganhou de 1-0 do Avaí. Rapaz, muitíssimo importante para o Curitiba e para o Avaí. É um sinal de... Põe sinal vermelho no Avaí, Thiago? Confronto direto é sempre assim, né? Se um time acaba vencendo e não tem um empate, acaba mudando a perspectiva, né? O Coritiba pega um pouco de alívio, pelo menos por uma semana, vai ter uma semana com bem menos peso para trabalhar, enquanto o Avaí liga mais o alerta, vai ter uma semana um pouco mais de mais pressão, de mais cobrança, né? Porque perde o confronto direto. O Coritiba em casa é muito forte, tem um volume alto de jogo, né? Então eu já tinha dito que eu imaginava o Coritiba como favorito por ser no Couto Pereira esse confronto. E aí acabou vencendo por 1-0, não sofreu gols, o que me surpreende um pouco, porque o Avaí é um time que costuma fazer gol, o Coritiba também não tem a defesa mais forte, então 1-0 acaba sendo um resultado um pouco, não a vitória, mas talvez o placar um pouco surpreendente, na minha opinião, mas vitória importantíssima para o Coxa Branca, Júnior. Coxa Branca, o Guto Pereira, que está ali, acho que é três rodadas, né? E o Avaí com o Eduardo Barroca, que deve tomar uma pressão essa semana, rapaz. Pois o Vinícius vai trazer para nós a classificação. Rapaz, vou te dizer, hein? Coisa preocupante esse Avaí. De toda forma, um ótimo resultado para o Curitiba. Sávio Pereira Sampaio foi o árbitro. 32 do segundo, Fabrício recebe bola de Robinho na intermediária, gira em cima de Cortez, lateral esquerdo que já foi do Grêmio, deixa no pé esquerdo e finaliza de fora da área. Foi um gol bonito, um arremate de longe.
1-0 para o Coritiba, ótimo resultado para o Coxa Branca. Thiago, o jogo que todo mundo estava esperando que poderia ter uma mudança, talvez, ou então a possibilidade de mudança, já que o Palmeiras enfrentava o Fluminense enfrentava o Palmeiras, o primeiro enfrentando o segundo enfrentando o primeiro. Se o Fluminense vence, traria o Palmeiras mais para perto, não venceu. Agora, Thiago, eu vou falar para você, hein? O Palmeiras, quando joga no Maracanã, ele é abençoado, né? Porque teve um dia que ele ganhou lá do Santos, foi Libertadores. E no sábado, o tal do Rony fez um gol que vai entrar para a história do Maracanã. Como é que foi isso? Sem dúvida nenhuma, um dos gols mais bonitos do novo Maracanã, né? A gente tem, de falar de gol do Maracanã, a gente lembra daquele gol do Rames na Copa, né? Que ele mata no peito e chuta de longe, que acaba, não lembro se ganhou o prêmio Puskás ou não, mas Maracanã já é um estádio, um santuário, né? Aí você fica com um nome marcado na história do estádio, querendo ou não, o gol do Rony vai ser lembrado por muito, muito tempo. Outro gol de bicicleta dele, né? Ele tentava, fez 2 em curto espaço de tempo, né? Considerando que o gol de bicicleta é muito raro de sair, dá para dizer que foi um belíssimo curto espaço de tempo, né? Do outro belo gol, ele pega, dá meio que uma chicotada na bola, né? Ele nem faz o movimento da pedalada, ele dá meio que uma chicotada direto. Depois o Manuel acaba empatando numa falha incomum da defesa do Palmeiras, né? O Manuel sobe sozinho, faz o gol fácil. E aí é um jogo que foi um bom jogo de se assistir. Não foi um jogo recheado de oportunidades, mas foi um jogo interessante para acompanhar, sim. O empate, na minha opinião, faz com que o Palmeiras esteja com 90% próximo do título. É muito difícil, porque o Flamengo está voando, é o vice-líder, mas o Palmeiras também tropeça quando ele pode tropeçar. Inclusive contra o Flamengo, não perdeu, então manteve a mesma distância, não perdeu para o Fluminense, ganhou do Corinthians quando o Corinthians era vice-líder, então ele vai aos poucos se conduzindo para o título. O empate é um baita resultado, o Palmeiras se coloca nessa situação de poder empatar alguns jogos, então eu acho que eu só não vou virar e falar que o Palmeiras já é campeão, porque a gente conhece futebol, né? Diferentemente do Cruzeiro, que eu sempre falo que já foi campeão, lá na Série B, que aí não tem ninguém que chegue perto do nível jogado pelo Cruzeiro, mas eu acho que aí é muito complicado o título escapar do Palmeiras, porque é um time que tropeça muito pouco, mas foi um jogo intenso, isso talvez pode pesar um pouco, porque o Palmeiras joga amanhã, né, na Libertadores. Então a gente tem que ficar um pouco atento nesse jogo que é lá na Arena da Baixada, e aí a gente sabe o quão intenso e dinâmico costumam ser as partidas lá, Jânio. Sem dúvida, né? Você fez uma abordagem muito legal. O Palmeiras enfrentou 3 vice colocados no momento, na pontualidade, né? No factual, e não perdeu para nenhum deles, né? Não perdeu para o Corinthians, não perdeu para o Flamengo, não perdeu para o Fluminense, que teoricamente são os times mais possíveis de vencer o Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu o primeiro jogo para o Ceará e depois ele só perde para time grande. Então, me parece que essa condição do Palmeiras... Oi? Perde para time grande e olhe lá, né? É um time que tropeça sem dúvida. Não, você vai jogar 3... Você joga, Thiago, com 3 vice-colocados que precisa trazer o Palmeiras para perto do campeonato, porque o Palmeiras está fazendo um campeonato dele. Enquanto que o Palmeiras tem uma distância de 6 pontos, acima de 6 pontos, no mínimo 3 rodadas, porque o Palmeiras não vai perder 3 partidas seguidas. E é difícil ganhar 3 jogos seguidos no Brasileiro. Então, os times... Também é um ano especial, porque é um ano que ainda tem reflexo da pandemia, os campeonatos um em cima do outro. Acho que no ano que vem nós vamos ter os campeonatos brasileiros com um pouquinho mais de folga, esse monte de jogos. É uma coisa que eu sei, estar bem na Libertadores é estar bem em qualquer lugar. Quem está bem na Libertadores, você está provado. Eu ouvi um cara da Rede Globo falando isso, e é verdade. Quem está bem na Libertadores está bem em qualquer lugar. E, sem dúvida, Palmeiras do Abel Ferreira, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, 1-1. Braulio da Silva Machado apitou. Como você disse, Rony, 7 minutos, 1-0 para o Palmeiras. E o Manuel, zagueirão, subiu sozinho mesmo. Ninguém empurrou, ninguém peitou, nada. 1-1, um bom jogo lá no Maracanã no sábado. Também no sábado, um jogo
sem muita história. Começa a história dos jogos ruins. O Ceará de Juca Antonello ainda tomando conta e o Atlético Paranaense, Luiz Felipe Scolari, 0-0. Teve alguma coisa de bom nesse jogo, Thiago? Não tem a menor dúvida de que o Atlético pensa só no jogo de terça-feira, né? Ele vai enfrentar o maior adversário possível, o mais complicado, considerando as Libertadores recentes, né? A gente vai falar acredito que a gente vai fazer o programa amanhã, não sei, falando da Libertadores e da Sul-Americana, né? Então não vou entrar muito a fundo, mas o Atlético pensa no jogo de terça-feira, é inevitável, né? É natural. Tem esse negócio de jogo a jogo, você tem que pensar no campeonato que você está, depois você vira chavinha, mas quando você tem um jogo desse tamanho, 2 dias depois, é meio que inevitável, é natural do ser humano pensar nessa, que é o mais importante para o Atlético no momento, né? Mas o Atlético também não pode começar a deixar de desperdiçar pontos cada rodada, rodada sim, rodada não, porque vai saindo ali do G4, fica variando, ainda não sabemos quantos vão para a Libertadores, né? Depende da Libertadores, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, mas não sabe ainda se vai direto, se vai pela pré-Libertadores, e passar pela pré-Libertadores é um caminho traiçoeiro, então não pode pensar só na Libertadores. Para o Ceará é um resultado que não mexe muita coisa com o Ceará, né? Os jogos de sábado não mexeram muita coisa com a tabela, em termos de colocação. O Ceará, então, fica nessa instabilidade, ainda não trouxe treinador, meio sem saber o que fazer, né? Então, um momento muito complicado e delicado para o Ceará na temporada, Júnior. É verdade mesmo. Eu estou vendo aqui, meu amigo, o Ceará está à distância de um jogo só. Ele tem 27, o Cuiabá tem 25, uma derrota e uma vitória para o lado errado. O Ceará vem para a linha de rebaixamento, precisa estar antenado nisso. Rapaz, eu não tinha lembrado disso, viu, Thiago? O Ceará está... Então, o resultado em casa, enfrentando um time que está totalmente preocupado com a Libertadores, porque vai enfrentar o bicampeão de Libertadores. Imagine enfrentar um bicampeão, um time que faz 30 partidas na Libertadores, e o Palmeiras que perdeu uma. Então, o Atlético tem que estar de olho no que ele está fazendo. De toda forma, o resultado um pouquinho mais ruim para o Ceará do que para o Atlético Paranaense, tem uma condição confortável. O outro jogo já no domingo, um clássico, o Clássico Mineiro 1-1. Rapaz, teve eu já sei que eu tinha que falar para você, Thiago. É que no tal do América Mineiro tem um tal de Juninho, né? Rapaz, o Atlético Mineiro fez um golaço, 1-1. O que você viu de bom nesse jogo, Thiago? Eu acho que pro Atlético vale um jogo de entrega, de dedicação, né? Ainda mais depois das cobranças da torcida, aquela cobrança pacífica que a gente falou no último programa. Mas o resultado é péssimo, né? O Atlético vê gente chegando perto, vê quem está na frente se distanciando, o Inter joga hoje, o Corinthians joga hoje, então é um empate muito ruim para o Atlético, que sai na frente e cede o empate pouco depois. Para o América, eu acho que acabou sendo um resultado ok, pelo menos, né? É um clássico jogando em casa, mas é contra um time que tem muito mais investimento, que tem muito mais qualidade individual, coletiva. O América se mantém ali na primeira metade, o América numa situação confortável no campeonato, sonhando em Sul-Americana. Né? Que, claro, o América jogou Libertadores esse ano, mas a gente sabe que a Sul-Americana é um caminho melhor para o América, né? O América tem mais chances de chegar longe numa Sula do que numa Libertadores, e aí vai chegando mais longe, vai dando mais dinheiro, e é importante para um time do escalão da prateleira do América nesse momento pensar nesse negócio da parte financeira também. É claro, é histórico participar de uma Libertadores, mas você tem que pensar também no todo, né? Não só de que é o torneio mais importante, você tem que pensar nas suas possibilidades, e certamente o América, com muita razão e mérito, já começa a planejar a próxima temporada, né? Porque para quem acha que os times começam a planejar a temporada só quando acaba a temporada que eles estão jogando, está completamente enganado. O planejamento vem a partir do momento que você já tem um pouco da noção de como você vai terminar a temporada, que é o caso do América, já começa a ver como que vai estar a verba para contratação, quem deve sair, quem vai renovar, quem vai ficar. O próprio Fortaleza, que a gente vai falar do próximo jogo, já planeja renovar e contar com o Vojvoda para o próximo ano.
né? O Vojvoda que a gente vai falar agora nesse próximo jogo, que se ficar é um reforço para o Fortaleza. Falando todo para fechar do Clássico Mineiro, um empate que é melhor para o América, apesar de jogar em casa, do que para o Galo, Juninho. É verdade, apesar do gol do Hulk lá, chutou tudo, 500 por hora a bola foi, está louco. E logo em seguida o América empatou. Pô, você explicou bem. Para o América foi uma maravilha esse 1 ponto. Para o Atlético Mineiro foi um fardo. Porque com o time que eles têm, o ano que vem tem estádio novo, hein? Vamos ver no estádio novo o que esse Atlético vai fazer. Porque esse ano, que ano ruim. E você sabe que o goleiro do Atlético pegou um pênalti, né? Tem esse detalhe, né? Então, mas para mim isso não deixa o resultado melhor para o Atlético do que para o América pela situação que eles estão no campeonato, né? O América, por exemplo, vai chegando próximo da pontuação do Atlético, né? A gente tem algumas rodadas aí ainda, então eu acho que o América ainda tem que comemorar um pouco mais com o Atlético esse ponto somado, Júnior. Ah, com certeza. 32 pontos para 36, 4 pontos de diferença e 1 bilhão de dinheiro de diferença, eu vou te falar. E esse jogo aqui também tem diferença financeira, mas, Thiago, outro jogo que o São Paulo está perto de ganhar e não ganha. São Paulo deve estar desesperado por uma dessas Copas que ele está disputando, porque esse brasileiro do São Paulo é um brasileiro para encher a cabeça do treinador, da comissão técnica, do jogador, porque o São Paulo está em 13º lugar. Perdeu para o Fortaleza, mas podia ganhar. O que é isso, Thiago? Jogar melhor não adianta? Quem joga melhor perde? O que é isso? Não adianta de nada, né? Se você jogar melhor e o adversário for mais efetivo, é claro, o Fernando Miguel fez talvez o melhor jogo da carreira dele, não sei, com pelo menos umas 4 defesas milagrosas, mas não dá para pôr o mérito só no goleiro, né? Se o goleiro fez 4 milagres, o São Paulo passou perto de fazer 4 gols, aí não fez nenhum, não é só o mérito do goleiro, claro, a gente tem que dar mérito pro goleiro, mas não só. O São Paulo, como você disse, ele deve estar sonhando todo dia, ele dorme pensando e acorda pensando na Sul-Americana. A Copa do Brasil fica mais distante depois da derrota no primeiro jogo, mas nada resolvido ainda, tem jogo, a gente está falando do São Paulo, não é de qualquer time, né? O São Paulo conseguiu bons resultados no Maracanã, né? Naquele ano de 2019, de 2020, de Flamengos fortes, então não dá para desistir, é o São Paulo. Mas o São Paulo que eu vejo junto com o Inter, talvez, como o time dos principais times, os maiores do Brasil, os mais irregulares do Campeonato Brasileiro, se pegar os últimos 5, 6 anos, talvez. O Inter teve um ano de quase título, né? E acabou ficando, se não me engano, com o Palmeiras. Aí depois teve um quase título que o São Paulo também disputou o título e ficou com o Flamengo. Mas tirando isso, são times muito irregulares, que empatam muito, né, que deixam muitos pontos em casa, por exemplo. Então, essa irregularidade no campeonato de pontos corridos faz muita, muita diferença. São Paulo perdeu muitos gols, como eu disse, destaque para o Fernando Miguel, que fez defesas extraordinárias. Destaque também para o Moisés, que é um cara que vem jogando muito bem nos últimos jogos, é um cara que participa muito do ataque do Fortaleza. A defesa do Fortaleza, Juninho, só um detalhe, 6 rodadas seguidas sem tomar gol. 6 rodadas legal, é muita coisa. Hein? Tomou 2 gols pela Copa do Brasil para o Fluminense do Maracanã, o que é totalmente normal, tomar 2 gols do time do Diniz. Um deles foi daquele pênalti duvidoso, então 6 rodadas sem tomar gol, e não é enfrentando qualquer time, não, é enfrentando o Santos, né, que tem um volume muito grande, é enfrentando o Corinthians, é enfrentando o Inter, é enfrentando o seu maior rival, o Ceará. Não tomou gol em nenhum desses jogos, né? O Tite e o Benevenuto formaram para zaga muito segura. Eu queria fazer um destaque especial para os 2 laterais, o Brites, que desde que chegou vem sendo um ladrão de bola extraordinário, ele não perde dividida, ele jogou a parte do jogo sentindo dor e não sai, divide, é um cara raçudo. E a temporada do Capixaba eu particularmente acho muito especial. Ele não tem muitas participações diretas em gol, né, que a gente considera assistência e gol, mas o jogo dele sem bola é espetacular, um cara que se entrega demais, que vai em todas as bolas, não alivia em dividida, e foi compensado com o gol, porque ele é um cara que participa muito, muito mesmo dos ataques.
do Fortaleza, ele foi compensado com o gol, então esse destaque Fortaleza. E só um detalhe, se tinha São Paulino falando que o Fortaleza tinha que ligar o alerta para não ser rebaixado, Fortaleza passou o São Paulo, tá, com essa vitória. Então, como eu disse, o São Paulo ele não deve sofrer muito, não deve correr muitos riscos, mas se pensar assim até o final, pode ser que se complique lá no final, pode ser que tenha que conseguir pontos improváveis, além da classificação improvável no Maracanã. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado e não pode deixar, é claro, de olhar com olhos brilhantes para a Sul-Americana, Juninho. Meu amigo, eu vou te falar, esse tal de 29 pontos a 4 pontos da linha do rebaixamento é uma coisa que o São Paulo não está acostumado. O torcedor do São Paulo, então, vai ficar doido. Vai Ô, ficar Juninho, doido demais. Pois não? e é Cuiabá e São Paulo próxima rodada, viu? É Cuiabá e São Paulo. Rapaz, Se o Cuiabá ganha esse jogo, pode ter certeza que vai ter coisa, vai ter pressão lá pro lado de São Paulo, viu, Juninho? o São Paulo tá investindo no. O São Paulo é desesperado para chegar na, na, na Libertadores, através da Sul-Americana. Sul-Americana é tudo pro São Paulo, porque você lembrou bem, Copa do Brasil ficou apertado pro São Paulo. De toda forma, deixa eu ver aqui, o gol foi de... eu queria te perguntar, ô Thiago, o Vojvoda tem chance de sair de um time médio como Fortaleza e ir para um time grande? Você sabe que os times grandes chegam no fim do ano, quem foi mal, você imagina isso? O próprio Corinthians, entre Silvinho e Vitor Pereira, chegou a sondar o Vojvoda, né? Então, tem chance sim, claro, vai ter time mudando de treinador, provavelmente. Dificilmente, por exemplo, o Cuca não vai ficar no Atlético, né, porque ele chegou agora, mas vai ter time buscando treinador sim. A gente não sabe qual vai ser a situação do Lisca no Santos, do Mano Menezes no Inter, o Corinthians não sabe até agora se vai ficar o Vitor Pereira ou não. O Atlético Paranaense, por exemplo, o Filipão deve se aposentar, mas eu acho que a ideia dele deve ser ficar no Fortaleza. Eu acho que ele se adaptou muito, ele se encaixou demais. E eu acho que o principal nome vai acabar sendo talvez o do Sampaoli, né, para os times que vão buscar o treinador, porque o Sampaoli, pelo que eu vi recentemente na internet, ele está querendo ficar no Brasil, está construindo casa, já tem casa, então acho que a ideia dele é ficar no Brasil. Particularmente eu acho que o Corinthians não ficando com o Vitor Pereira, ele pode ser um bom nome, seria um bom nome para o Inter também, seria uma mudança drástica, caso o Mano Menezes não fique, né, não estou falando que tem chance dele sair ou não, é porque ele ainda tem um pouco de inconstância, pode ser que tenha mudança lá no lado colorado. Só que será uma mudança radical, né? Porque o Mano é um treinador defensivo, coisa que o São Paulo é zero defensivo, né? O São Paulo não tem essa de vou jogar para empatar, não, com o São Paulo. Mas certamente é um treinador que vai ser muito visado, caso confirme que ele fique no Brasil, por Atlético Paranaense, que vai mudar de treinador muito provavelmente. O Inter pode mudar, o Santos pode mudar. O São Paulo depende muito de como vai acabar a temporada, né? O Rogério tem respaldo, mas não dá para garantir. Muito irregular a temporada do São Paulo. O próprio Corinthians também, a gente sempre tem que falar do São Paulo, caso o Vitor Pereira não fique, né? Então, mas o Vojvoda tem sim potencial para treinar um time de primeiro escalão, na minha opinião, Júnior. É isso mesmo. 31 do primeiro tempo, Juninho Capixaba fez o cruzamento de Moisés. Moisés ganhou o fundo, o Igor Vinícius ficou numa posição ruim para dar um ataque, o cara escapou, que o cara vai escapar naquele buraco que ele deixou. O cara não sabe que deixar buraco, dá dica para o atacante. 1-0 para o Fortaleza. Muito bom. São Paulo, daqui a pouco a gente fala. Flamengo ganhou do Botafogo, Thiago. Outro time... Jogo no Newton Santos, 18 horas. Botafogo 0, Flamengo 1. Esse Luiz Castro, ele vai conseguir sobreviver até o fim desse campeonato? Deixa eu ver que lugar que está o Botafogo. Só para não perder aqui o meu Botafogo. 14º lugar, 27 pontos. Ih, rapaz. Vai ter coisa lá, Thiago. Esse 1-0 consolida que o Botafogo só vai lutar para sair do rebaixamento? Eu até ia falar do São Paulo também, do Botafogo, mas eu acho que se o Luiz Castro não ficar, ele sai antes de acabar o campeonato. Eu acho que o Botafogo se mantém numa Série A
deve ir para uma Sul-Americana, né? Porque eu acho que o Botafogo ele tem mais força do que alguns times que estão brigando ali embaixo. E, claro, hoje o foco é em escapar dessa proximidade do Z4, mas ser escapando você já está ali meio que na Sul-Americana, né? Então tem isso na cabeça também, especialmente de ir para a Sula. Eu acho que se for para a Sul-Americana não vai ter mudança no comando técnico, né? Mas aí não dá para garantir a permanência até o final. Mas como eu acho que é uma nova era de investimentos e tudo mais, eu acho que o Botafogo está pensando de um jeito diferente. Talvez seja mais perigoso você demitir o treinador faltando poucas rodadas do que você ficar com um treinador que já conhece o grupo, a não ser que tenha muito problema interno de elenco e treinador, né? Caso tenha boas relações, mesmo que o time não vai conseguindo resultados, eu acho mais arriscado você ter uma troca faltando 12, 10 rodadas do que você manter até o final. O resultado do Flamengo é muito bom, o Flamengo não vai desistir de alcançar o Palmeiras até não dar mais matematicamente, e para isso tem que vencer todos os jogos, né? Porque se o Palmeiras vence e o Flamengo não vence, já era. Se o Palmeiras tropeça e o Flamengo tropeça, também já era. Então tem que estar vencendo, independente do Palmeiras perder, empatar ou ganhar. O Flamengo tem que estar vencendo sempre e vem fazendo isso, com exceção, é claro, do confronto direto com o Palmeiras, mas resultado muito bom para o Flamengo, Júnior. Que resultado, hein? E o gol? O Pedro subiu lá atrás e o nego falou, pô, ele vai cabecear pro gol. Ele achou o chileno ali, o chileno fez o segundo gol. O chileno não era de fazer gol, agora já fez 2. Meu Deus do céu, esse Flamengo tá abençoado, cara. Eu vou falar para você uma coisa. Eu não sei onde que esse Flamengo vai parar. Ficou 20 anos sem ganhar a Libertadores. Não sei não se não vai ganhar outra. Bom, o gol do Flamengo, 12 minutos do segundo tempo, gol de Vidal. Mateuzinho cruzou, Pedro ajeitou, Vidal pegou de primeira, meio que com um pouquinho de sorte. Flávio Rodrigues de Souza foi o árbitro. Cuiabá 0, Santos 0. Tem uma coisa boa para falar desse jogo ruim aqui, Thiago? O jogo tecnicamente foi muito fraco. O Lisca chegou falando de que se desse tempo ele ia fazer não sei o quê. Claro, o tempo é crucial no treinador, mas ele ainda não mostrou muita coisa, né? Claro, dá para ver mudanças na cara do time. Tem uma vitória recente no clássico contra o São Paulo que dá uma abafada nesses empates, nesses tropeços do Santos. Mas o Santos está numa situação confortável, então por isso não tem muita cobrança de resultado fora de casa se o time empata e tudo mais. Então, faz um jogo muito fraco tecnicamente. Mas você vê o Santos com um pouco mais de repertório no ataque, né? Isso vai ser mais nítido na Vila Belmiro, onde o Santos tem mais volume, o Santos se impõe mais. Eu falo isso por conta da chegada do Soteldo, né? Que tem um contra um muito forte. Então, o Santos, por exemplo, enfrenta o Goiás a próxima rodada na Vila Belmiro. Eu acho que é um jogo muito interessante para analisar o Santos ofensivamente, Juninho. E o Cuiabá, como eu disse, o empate, o Cuiabá vence muito pouco. Faz muito tempo que o Cuiabá não engata uma sequência e vai ter um confronto onde ou vai se afundar ali ou vai puxar o São Paulo para a briga também. Então é um jogo muito importante para o Cuiabá na próxima rodada, Júnior. Meu amigo. Esse tal de ter só 16 gols em 24 jogos, eu vou falar para você. Time que não faz gol não anda, meu amigo. Não tem jeito. Tá na linha de rebaixamento que não faz gol. Eu te falei já, se você tem dinheiro para comprar um jogador e você tem um jogador de ataque e um de defesa, você tem que comprar o de ataque. Porque o time precisa de gols. A única coisa que faz sair na súmula no futebol é gol. Se não sai, o time faz 0 gol na súmula, não sai nada, só sai escalação, tá louco. Então o Cuiabá demorou para perceber que ele tem um problema seríssimo de fazer gol e o Santos está sobrevivendo, está em 8º lugar, o Santos vai correr perigo até de chegar na Libertadores, porque em casa ele ganha muito. Então é isso. Então, pessoal, era isso que nós queríamos trazer para vocês. Faltam 2 jogos na rodada. Hoje, dia 29, Internacional e Juventude, como o Thiago destacou lá no começo, deve ter um resultado a favor do Internacional. E Coritiba e Bragantino tem aqui um jogo com cara de que cada um a sua moda vai buscar o resultado. Tem cara de empate esse jogo aqui com gols. O Vinícius vai trazer para nós a classificação. Olha lá. O que você me fala da parte A da classificação, Thiago? Tudo normal?
O Palmeiras encaminhando a passos largos para o título, né? A briga no G4 muito próximo os times, né? O Corinthians teve uma queda, o Corinthians podia ficar a 1 ponto do Palmeiras, há rodadas atrás já está a 11, claro, com um jogo a menos, né? Pode ficar 8. Então a vitória para o Corinthians ela é crucial, crucial, porque a gente vai vendo os times se aproximando. Acho que o destaque ali são os dois últimos ali, o nono e o 10º, América e Goiás, se colocando em situações muito confortáveis no momento, como eu tinha dito. Então, na primeira página, eu acho que, de surpresa, só esses dois colocados, né? Exatamente. Destaco também. Na segunda parte, não vamos ver grandes envolvidos com. Rapaz, até o Bragantino tá nessa parte. O que você me diz aí, cara? Essa briga vai ter a última rodada, né? Certamente pelo menos uma vaguinha vai ficar para a última rodada, né? O Juventude 8 pontos, convenhamos que já foi, né? O Juventude já foi faz tempo, mas agora dá praticamente para confirmar 8 pontos. É um time que não rende. Claro, se vencer hoje, aí muda essa perspectiva. Mas considerando que o Inter é muito favorito e que a vantagem vai continuar de 8 pontos, fica muito complicado para o Juventude. Mas aí você tem Botafogo, São Paulo, Fortaleza e Bragantino. Todos eles com perspectiva de temporada muito boa. Tem que ficar atento ali. Não sei se um deles vai acabar estando na última rodada brigando para se manter ainda, mas se não ficar atento, certamente vai. Meu amigo, eu vou te falar. Melhor coisa do mundo é estar na parte 1 da tabela. Esse negócio tá na parte 2, faltando 12 partidas. 12 não, 14, né? Rapaz, as partidas passam voando. De toda forma, era isso que nós queríamos trazer do Campeonato Brasileiro da Série A. 2 jogos hoje, como eu disse. Vamos para a Série B. Eu quero fazer uma pergunta. Traz para nós a Série B, olha lá. Eu vou dizer para você, Thiago. Começou na terça-feira, Sport 1-0 Chapecoense, nós já falamos disso. Vila Nova empatou com o Sampaio. Ponte Preta deu uma goleada de 1-1 no Novo Horizontino. O Londrina, é desse time que eu quero te perguntar em seguida. O Londrina ganhou do Brusque. O Ituano, com um treinador que é preparador físico, meu amigo particular, chamado Carlos Pimentel, tá de interino, tá melhor que quando tava com o Mazola, coisa de louco. Cruzeiro ganhar de 4-0 no Náutico Morto. Guarani 2-1, bom resultado. CRB e Criciúma 0-0. Operário e CSA, 2 jogos com o time abaixo. E o Bahia ganhou do Vasco 2-1. Ô Vinícius, coloca a tabela de classificação, que é nela que eu vou perguntar pro Thiago. Ô Thiago, você tá vendo ali que tem uma distância pequenininha entre o quarto e o quinto? Entre o tal do Vasco e o tal do Londrina? Você tá vendo que são 4 pontos e uma vitória a mais só? O que você me diz da Série B, Thiago? Como eu disse, né? O Vasco que podia. A vitória do Bahia faz com que o Bahia suba bastante. O Vasco podia chegar na segunda colocação caso vencesse, ainda mais com a derrota do Grêmio. E não só não chegou em segundo, como agora veio o Londrina. E eu acho que dá para colocar o Sport ali também com 5 pontos atrás, né? São 2 vitórias a menos, mas 5 pontos atrás não é uma vantagem grossa. O Ituano tem 36, mas ali eu acho que fica um pouco mais complicado. Eu acho que está entre Sport, Londrina e Vasco, essa última vaga ali. Claro, o Vasco está 2 pontos atrás do Grêmio, mas o Grêmio é um time mais regular que o Vasco, né, na minha opinião, joga melhor, com mais constância. Então eu acho que a briga vai ficar mais entre esses 3. Eu ainda acho que o Vasco vai acabar subindo. Acho que a torcida pode fazer muita diferença nessa reta final. Mas você não pode descartar um time que está 4 pontos atrás, ainda faltando 12 rodadas, né? São muitos pontos em disputa ainda. Apenas 4 atrás, uma vantagem considerada curta, né? A gente considera de 4 a 6 pontos vantagem curta, né? De um time para o outro, ainda mais com esse número de rodadas. Então, do mesmo jeito que, quer dizer, o contrário, né? Ainda está aberta essa vaga ali. Eu vou dizer, uma vaga ainda está aberta, 3 das 4 vagas vão ficar com esses times aí. O Cruzeiro já é campeão, já falo isso faz algumas semanas. O Cruzeiro não tem a menor chance de perder esse título, não vai tirar 10 pontos. Né? Eu queria saber se tem confronto direto entre Vasco e Londrina, não sei se tem ou não, entre Vasco e Sport, porque se tiver,
vale a pena acompanhar, porque vai ser duelo de faísca os 90 minutos, Juninho. Ah, sem dúvida. Eu acho, Thiago, tenho certeza. Eu não gosto de falar acho. Tenho certeza que engrandeceu a Série B. Essa possibilidade do Vasco e o próprio Grêmio estarem próximo de consolidar uma classificação e aberto 12 jogos, meu amigo. Rapaz, se tem um cruzamento entre os dois. Não, se jogar, por exemplo, Grêmio e Vasco e empatar, e o Londrina ganhar, o Sport ganhar numa mesma rodada, os caras vão ficar pertinho. Você fez uma observação muito interessante. Vamos ver a parte 2 da página 2 da Série B. Criciúma um pouco longe, a distância de 7 pontos da Ponte Preta para o Operário, Novo Horizontino 6, Chapecoense 10. De Chapecoense para baixo, tá brigando ainda, não é, Thiago? Tá brigando ainda, vitória crucial do Guarani, que faz que o time fique um ponto atrás. Teve um confronto direto ali entre CSA e Operário, né? Se não estou enganado, eles se enfrentaram, o empate serve para nada, então... Mas eu concordo que ali da Chapecoense para baixo ainda tem briga, o Novo Horizontino já dá uma respirada, mas também como 6 pontos ainda é uma vantagem considerada curta, como a gente acabou de dizer, não dá para falar que já está livre, mas começa a ficar pensando mais em terminar ali bem a Série B, para já começar a planejar a próxima temporada, Juninho. Temporada de B do Paulista, né? Não esquece. Ponte Preta e Novo Horizontino estão na B do Paulista. Então, gente, era isso que nós queríamos trazer da Série B. Nós estamos vendo um Cruzeiro muito forte, o Bahia um pouco próximo e o Grêmio e o Vasco olhando, esperando que vai cair do céu só cai avião e de vez em quando cai passarinho e de vez em quando cai prédio. Lá nos Estados Unidos, de vez em quando cai prédio lá, né, para fazer não sei quantos anos. Para finalizar o nosso trabalho hoje, acesso garantido, Thiago. O Amazonas está de volta pela primeira vez, provavelmente esse é um time novo, não conheço bem. O Amazonas venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 3-2, isso no domingo. O Pouso Alegre, que já havia vencido o Asa, ganhou mais uma vez 1-0. São Bernardo ganhou de 2-0. E o América, para mim, a maior surpresa, venceu o Caxias. Então, todo mundo aí, Thiago, que jogou em casa o jogo da volta, ganhou. É porque os caras eram bons mesmo ou porque o adversário era fraco? O que você me diz? O que você viu disso aí? Quando a gente fala que jogar em casa faz diferença, que torcida faz diferença, tem gente que não acredita e duvida ainda, né? Quem acompanha futebol sabe o peso de jogar em casa, de decidir em casa. Acho que os principais destaques são ali para o São Bernardo e para o Pouso Alegre, porque você fazer 2 jogos de acesso e não sofrer nenhum gol é muito difícil. Independente do seu adversário, é muito difícil. O São Bernardo vencer por 3-0 fora de casa, a maioria dos times faz 1-0 fora de casa e pensa, 1-0 tá ótimo, se tomar o empate tá ótimo ainda. O São Bernardo foi lá e fez 0-3. Então o São Bernardo era o único que estava garantido já, né, depois do primeiro jogo. Mas eu acho que esse é o destaque, não sofrer gols no duelo mata-mata, ainda mais quando vale um acesso, né, é muito complicado, é muito difícil. Parabéns aos times que conseguiram acesso, os times que fizeram boas campanhas, né? Não dá para só dizer que não conseguiu subir, conseguiu chegar até aí, foi por detalhe, foi por 2 jogos que não conseguiu o acesso. No caso do América foi por 1 jogo, né? Porque no caso do Caxias, perdão, que venceu 1 jogo. Mas é bacana ver o São Bernardo, né? O time paulista ali na segunda divisão ali. Vamos ver qual vai ser desses times, né, na Série B que a gente deve ter na Série B, talvez a Série B mais equilibrada dos últimos anos, porque subindo Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, por exemplo, Série A com os times mais tradicionais que a gente tem, e a Série B ali com times de nível muito próximo, de tradição próxima, então uma Série B que vai ser bacana de acompanhar assim na próxima temporada, Juninho. Não, mas esses aí são da Série C, viu? Isso, perdão. Confundi. Esses aí. Mas não agora deixa que de ser. Porque mas também não deixa de ser, né? Os times que estão na Série C, que a gente vai falar para o final de semana, porque ainda tem jogo hoje, também já adiantando, subindo, deixam uma Série B muito equilibrada, porque são times de mais ou menos
Claro, a gente tem os times mais tradicionais, mas times que estão mais acostumados a jogar a Série B do que outros, então fica muito equilibrado, ainda mais com o acesso, por exemplo, de Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, enfim. E os times que vão para a Série C, o esquema parecido, né? Pontos corridos, depois mata-mata, então eles estão acostumados se acostumaram pelo menos a jogar esse formato de competição, e a gente sabe que o quanto que a Série C é equilibrada, a gente viu essa temporada, muitos times perderam vaga na última rodada, muitos times escaparam na última rodada. Nossa então Senhora! É muito, muito equilibrado. Quando a gente fala que o Brasileirão, todas as divisões são complicadas e equilibradas, a gente não está falando de brincadeirinha não, Júnior. É verdade. Na verdade, a Série A e a Série B são especiais porque ida e volta, o campeão é campeão, não tem discussão. Agora, as outras divisões que têm fases e que tem mata-mata e que tem quadrangular final, que é o caso da C e o caso da D, essa que nós estamos mostrando aqui, que teve o acesso do Amazonas, do Pouso Alegre, São Bernardo do América, no ano que vem vão jogar 19 partidas e ir para o tal do grupo, e é coisa... Mas, de toda forma, eu imagino, pelo que eu vi no campeonato, Thiago, o São Bernardo e o Pouso Alegre fizeram desde o início ótimas campanhas. O São Bernardo, inclusive, ficou 12 partidas sem tomar gol. Você tem ideia da distância que tem. Esse é o São Bernardo amarelo e preto, não é o verde e branco. O verde e branco é outro São Bernardo. Bom, então, pessoal, era isso que nós queríamos finalizar o nosso trabalho hoje. Foi um pouquinho maior do que eu imaginava, mas 45 minutos, um pouquinho de choro aqui. O Thiago trouxe bastante opiniões a respeito da Série A, da Série B. Na Série B, atenção especial ali para a briga do terceiro lugar, bem destacado pelo Thiago, né? Aqui na Série A me parece que o Palmeiras vai levar. Na Série A só pode falar do primeiro colocado, porque não tem outro espaço, né? Vai para a Libertadores e tal. Mas na Série B até o quarto lugar vale. E o destaque do acesso do Amazonas, do Pouso Alegre, do São Bernardo, do da América Arena das Dunas, lá em Natal, muito legal. Thiago, muito obrigado, viu? Hoje temos aula, meu amigo. Vou chegar na classe, não fala para ninguém que eu dei carteirada lá no Teatro Dom Pedro, hein? Pelo amor de Deus, hein? Opa, Geninho, um forte abraço. Mais uma vez, é um prazer estar participando. Teve bastante coisa para falar. E cada vez mais vai ter bastante coisa para falar, porque vai ficando apertado, vai chegando mais perto da Copa. Termina tudo antes do que normalmente terminaria em dezembro, né? Mas é bastante coisa para falar, é sempre bacana para preencher o programa, Juninho. Forte abraço. Forte abraço, obrigado. Bom trabalho à noite para você, muito obrigado. O Vinícius Falquete, que acordou cedo pra caramba numa segunda-feira, correndo atrás das artes todas. Mas era isso, amigo. Agradeço a você que nos acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance. Hoje, 29 de agosto, coincidentemente, 64 anos. Já me mandaram um monte de abraços, falaram quanta cerveja eu vou beber. Parece que todo mundo me conhece. Os caras estão tomando conta da minha vida. E eu quero estender a você o meu agradecimento, coincidentemente nesta data, mas agradecer a você que nos acompanha aqui. Nós temos novidades pela frente. Estamos pensando em Copa do Mundo, estamos pensando em jogos da Premier League. Eu tenho que aprender a falar inglês, esses caras aí. De toda forma, muito obrigado, amigo, que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, no Passando a Limpo, que hoje falamos muitos jogos, muitas divisões, e nós voltamos ainda essa semana, porque tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana. Um grande abraço, amigo. Tchau.